E essa noite nós damos continuidade à série de mensagens discipulados por João, aonde podemos fazer um estudo mais aprofundado e de uma forma constante sobre o que Jesus e o que João, inspirado pelo Espírito, falou e quis expressar no seu Evangelho. Então estamos numa série de mensagens positivas em cima do Evangelho de João e hoje estamos no capítulo 14. Vamos ler do versículo 4 até o versículo 21. Lembrando que o nosso querido pastor Fábio Rangel já falou sobre o Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Então eu vou pular, a gente vai ler esse texto, mas eu não vou tratar esse assunto, vou tratar o pós esse assunto. Quando entramos no Evangelho de João, percebemos que João faz questão de apresentar o ministério de Jesus com uma frente muito interessante, onde esse Jesus ele faz o seu ministério público do capítulo 1 até o capítulo 12, e depois do capítulo 13 em diante, ele faz um ministério particular, privado, com os seus discípulos. Então, do capítulo 1 a 12, nós temos Jesus fazendo grandes discursos, como o discurso de João 6 para a multidão, que ele multiplicou os pães, como o discurso para a mulher samaritana e para os samaritanos, depois, em João 4, como o discurso no templo, capítulo 7, 8, 9, 10, e também para as multidões, no capítulo 11 e 12. Agora, no capítulo 13, nós entramos em um local mais selecionado, onde os discípulos estão de uma forma muito pessoal com Jesus. Eu tenho sido muito impactado por esse momento, por esses capítulos, porque percebemos que algumas coisas que Jesus falou para esse grupo selecionado dos seus discípulos, ele só falou para esses discípulos. Ou seja, esse momento pessoal é um momento onde Jesus revela verdades exclusivas para aqueles que andam com Jesus. E então surge uma pergunta que eu preciso fazer para você essa noite. Você conhece Jesus pessoalmente? Você desfruta de um relacionamento com Jesus, aonde ele revela coisas só para você? Aonde ele fala no seu pessoal de uma forma que só você entende? Porque é mais ou menos isso que nós vamos perceber aqui. No capítulo 13, ele vai fazer o lava-pés e ele vai falar na intimidade com seus discípulos sobre um assunto que os discípulos estavam recorrendo nele, que era quem era o maior. Eles já tinham pensado sobre quem era o maior em Lucas 10, eles já tinham verbalizado isso na Santa Ceia em Lucas 22, e diante disso Jesus faz então o lava-pés, quase que uma resposta de que o que eu estou falando não está gerando neles consciência do que eu quero passar, então eu vou praticar isso, eu vou agir enquanto a isso. Mas só os discípulos puderam presenciar isso. O texto continua dizendo que Jesus fala pessoalmente a eles e dá algumas diretrizes, um novo mandamento, mas antes disso, Judas Iscariotes se levanta e sai para fazer aquilo que ele já tinha predito que faria, trair Jesus. E então entramos no final do capítulo 13 e no início do 14, com um novo discurso, onde Jesus vai falar para os seus discípulos coisas que ele não falou para ninguém, a não ser para os seus discípulos. Então, será que o meu relacionamento com Jesus tem gerado na minha caminhada, tem gerado na minha rotina, experiências, revelações, palavras que só pessoas próximas dele têm vivido e experimentado? Porque é impressionante perceber que Jesus, ele se revela de uma forma muito pessoal aos seus. Ele fala e toca em áreas que só aquela pessoa poderia entender. É o que vemos em João 21, quando Jesus chega para Pedro e pergunta: Simão, filho de João, você me ama mais do que a esses? Perceba a pessoalidade que existe. Ele está falando com Pedro. Está lembrando Pedro o antigo nome que ele tinha, Simão. Está lembrando a Pedro as origens que ele tinha, filho de João. Está falando com Pedro algo que ele havia professado antes e que agora já não consegue professar. Você me ama com amor ágape, Pedro, mais do que a esses? Então, eu queria te convidar a partir disso para você olhar com muito carinho
as palavras e os ensinamentos que Jesus está trazendo para os seus. Vamos então ler a palavra de Deus com toda reverência, em João capítulo 14, versículo 4 ao 21. Eu estou lendo, vocês já devem ter percebido, em uma nova versão chamada NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Então, talvez, eu não sei se está na NAA também, mas talvez isso entre em contraste aí com o texto que você está acostumado a ler comigo aqui. Diz assim a palavra de Deus: e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e o tem visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco, Filipe, com vocês, Filipe, e vocês ainda não me conhecem? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz: mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz a sua obra. Creia que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creia ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês mais um pouco, e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. É impressionante perceber como que nesse ambiente exclusivo, Jesus fala e revela coisas completamente novas para os seus discípulos. É verdade que os seus discípulos já tinham escutado Jesus, por exemplo, declarar em João 6 que ele é o pão vivo que desceu do céu. Algo que eles não entendem muito bem, não entendiam a ponto de multidões abandonarem Jesus. Tamanha a complexidade daquilo que Jesus estava falando. Olha, se vocês não comerem a minha carne, não beberem o meu sangue, vocês não verão a vida. Muitos discípulos abandonaram Jesus, e ele até perguntou para os discípulos: vocês também querem me abandonar? E Pedro fala, né? Para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida. Mas, observem, isso e algumas coisas que Jesus está ensinando é estranho para os judeus, mas também é estranho para os discípulos. Quando em João 8 ele fala, como aprendemos hoje pela manhã, antes de Abraão existir eu sou, os judeus pegaram em pedras para atirar em Jesus, porque aquilo estava completamente distante de tudo que os discípulos que os judeus poderiam imaginar sobre o Cristo. No capítulo 10, Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um. E mais uma vez as multidões pegam em pedras para apedrejar Jesus, porque eles não aceitam essa ideia. Alguém anuncie ou professe que ele é o próprio Deus. O que é interessante é que João não faz questão de declarar ou demonstrar algum incômodo da parte dos discípulos. O texto fala que os judeus tentam matar Jesus, mas não fala em nenhum momento que os discípulos tinham alguma dificuldade com esse processo. Mas é no capítulo 14, ou seja, é na intimidade, é no momento de exclusividade que isso aparece. Por exemplo, vocês conhecem o caminho. E Tomé vai dizer: não, peraí, que caminho? A gente não sabe para onde você está indo. Que conversa de maluca é essa, Jesus? Eu não sei para onde o Senhor vai. Como que a gente sabe o caminho? E ele vai declarar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E então ele fala outra frase que é muito importante: se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e o têm visto. E então acende uma lâmpada na cabeça de Filipe.
Uma luz na cabeça. Peraí, Jesus. Não estou entendendo. Faz o seguinte, mostra o Pai, revela o Pai, apresenta o Pai. E isso para a gente basta. E então percebemos que as crises dos judeus também, de alguma forma, se manifestam no coração dos discípulos. Isso é muito, muito óbvio. Por que é tão óbvio? Porque não era essa a percepção, a compreensão que o judeu tinha, que Deus iria se encarnar. Não era isso. Eles entendiam que o Messias, que o Cristo, ele seria um libertador, um ungido, como um Davi, como um Moisés, como alguém que seria extremamente usado por Deus para fazer o povo de Deus voltar ao seu lugar de destaque que um dia tiveram. Mas não que o próprio Deus iria se encarnar. Não que o próprio Deus iria habitar entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Por isso, Filipe não consegue absorver o que Jesus está dizendo. Então, Jesus agora é enfático, é direto. Ele vai dizer, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. E então Jesus começa a apresentar algumas verdades exclusivas, absolutas, sobre quem ele é. Ele vai deixar claro que quem vê ele, vê o próprio Pai. Quem escuta suas palavras, não escutam as palavras de Jesus, mas escutam as próprias palavras de Deus, do Pai. E quem, de alguma forma, entende isso, agora consegue conhecer esse Deus a partir de Jesus. É mais ou menos o que João está dizendo lá no início, no capítulo 1, dizendo que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, quando nós nos deparamos com isso, Jesus fala o seguinte, se você não acredita pelas minhas palavras, acredite pelas minhas obras. Por que Jesus fala isso? Você já parou para pensar? Hoje pela manhã a gente passou por esse texto. O que Jesus está deixando claro para Filipe precisa ficar claro para nós, porque o que Jesus está dizendo precisa estar fluindo em nossas mentes e nossos corações. Porque o que aprendemos hoje pela manhã é muito simples. Como você acredita em Jesus define o que aonde você vai estar na sua eternidade, como você entende a sua realidade e como você vai caminhar, lidar com todo esse processo. A sua liberdade depende de como você crê e em quem você crê. Então, quando nós olhamos para isso, percebemos que Jesus, mais uma vez, está aqui costurando, emendando a percepção desses discípulos, para que eles não entendam de uma forma equivocada quem Jesus é. O que ele está fazendo e o que ele está revelando e quem ele está revelando. O que Jesus está fazendo aqui é literalmente assegurar a esses discípulos próximos dele que ele é a expressão exata do Pai. E então ele vai invocar aquilo que ele tem feito. E o que ele tem feito? É só a gente parar para pensar. Quem pode dar ordem ao mar e às tempestades e elas lhe obedecem? É só o Senhor. Então ele está dizendo, Filipe, se você não acredita pelo que eu tenho falado, acredite pelo que eu tenho feito. Quem, Filipe, pode chamar da morte alguém que morreu há 4 dias, Filipe, senão o Senhor? Quem pode dar ordem à tempestade e ela lhe obedece, Filipe, senão o Senhor? Quem dá ordem ao demônio e o demônio lhe obedece, senão o Senhor? Quem pode perdoar pecados, como em Lucas 5, senão o Senhor? Se você não acredita pelo que eu tenho falado, creia pelo que eu tenho feito. Só o Senhor pode fazer essas coisas. Então Jesus aqui está apresentando e revelando o Pai, declarando de uma forma direta ao coração dos seus discípulos o seguinte: tudo o que eu tenho feito prova quem eu sou. E o que eu estou falando, eu não estou falando porque eu quero ser reconhecido como Deus, como o Pai. Eu estou falando porque o próprio Pai me mandou falar. Então o que Jesus está deixando claro para todos nós é que para essas pessoas mais próximas, mais íntimas de Jesus, ele esclarece quem ele é e o que ele está fazendo. Ele esclarece quem ele é e o que ele está
revelando do Pai. E quando ele chega a esse ponto, ele então ensina um segundo princípio muito importante. Nesse lugar de intimidade, Jesus vai falar sobre ele, sobre quem ele é e o que ele está fazendo. E Jesus vai falar sobre o que nós devemos fazer. E esse talvez seja um dos pontos mais interessantes desse texto que lemos. No versículo 12, ele vai dizer, em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Você já parou para pensar no que ele está falando? Que aqueles que creem em Jesus farão as mesmas obras que Jesus e obras maiores do que Jesus. Obviamente, quando ele fala de obras maiores, não é que nós seremos mais poderosos ou teremos mais autoridade que Jesus. É óbvio que o texto não está dizendo isso. Ele está deixando de uma forma muito clara para nós que o ministério que Jesus fez se limitou ao ministério judaico para os judeus. Aqueles que creem nele vão atravessar essas barreiras, vão adentrar o mundo gentílico e vão ensinar e transmitir Deus para eles, ou seja, eles vão alcançar e vão fazer coisas maiores ainda. Mas quando nós olhamos para o que Jesus está dizendo para os seus próximos, ele está deixando de uma forma muito clara que tudo isso que está sendo vivido não está sendo vivido para que possamos ficar apáticos, parados, indiferentes. Não. Tudo isso que estamos vivendo, tudo isso que estamos fazendo, tudo isso que eu estou fazendo, a revelação do Pai é para que quando vocês crerem, possam fazer as minhas obras e fazer obras maiores do que essas. Então a primeira coisa que me chama muita atenção sobre esse versículo é as pessoas próximas de Jesus não podem estar paradas. Não podem. E não me entenda mal, quando eu falo estar parada, que você não pode não servir na igreja, tá? Na verdade, a igreja, ela representa 0,1% do que você vai fazer para Deus, das obras de Deus. Isso é só uma pequena fração do que é o reino de Deus e o povo de Deus. 99,9% do que você vai fazer para Deus, meus irmãos, nós faremos daquelas portas para fora. Mas é muito interessante que para os próximos, Jesus está declarando algo muito extraordinário. Vocês não vão ficar parados. Vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. Vocês vão trabalhar. Vocês vão trabalhar fazendo aquilo que eu fiz. Obedecendo o Pai e fazendo as obras que eu mandei vocês fazerem. É impressionante como isso é incômodo nos nossos dias. No nosso PG nós estávamos falando sobre como que muitas vezes, no nosso tempo, unir pessoas para fazer alguma coisa, algum serviço, é mais desafiador do que antigamente. Antigamente a gente fazia um mutirão na igreja e a igreja toda ia, a gente levantava uma igreja, literalmente construindo a igreja. Hoje em dia, para a gente fazer um mutirão na igreja, as pessoas fazem a pergunta, pastor, não é melhor a gente contratar alguém, a gente racha aqui e paga o pintor para pintar, o pedreiro para levantar? E eu super entendo, porque hoje em dia realmente está muito corrido, a gente tem muitos afazeres, a dinâmica da nossa vida é muito grande, mas isso precisa tomar algum certo cuidado, por quê? Porque é possível, no meio desse dinamismo dos nossos dias, esquecermos que aqueles que estão mais próximos de Jesus recebem desse Jesus um direcionamento direto, um caminhar, uma linha a seguir, aonde estes que creem nele, não os apóstolos apenas, mas aqueles que creem nele, farão coisas maiores. Então, eu vou te perguntar de novo, você é alguém íntimo de Jesus? O que ele tem te convidado a fazer? O que ele tem falado com você, quando ele te chama pelo teu nome? Porque não foi isso que a gente aprendeu em João 10? Ele é o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas conhecem a sua voz, ele chama as suas ovelhas pelo nome. Quando ele te chama pelo nome, o que ele te convida a fazer? O que ele tem falado na intimidade com você sobre as obras que só você e mais ninguém, você precisa concordar comigo? Só você tem acesso a algumas pessoas. E mesmo eu sendo pastor, eu nunca teria acesso a essas pessoas que só você terá. Você pode ser médico, doutor, você pode ser engenheiro, e em algum momento, só você vai ter acesso
Só você terá aquela porta aberta para você ser um instrumento de Deus e fazer as obras de Deus na vida dessas pessoas. Mas isso, irmãos, são para aqueles que estão nesse ciclo, nesse ambiente de intimidade. Por isso, a pergunta inicial é: você é alguém íntimo, próximo de Jesus, a ponto dele esperar alguém sair para poder falar com você sobre esses assuntos? O terceiro ponto que me chama muita atenção para esse círculo de intimidade é que ele convida a gente a orar. Como é que tem sido o seu tempo de oração? Você tem experimentado a oração? Você tem se tornado cada vez mais um homem, uma mulher que ora? Porque podemos concordar, e eu não tenho dúvida disso, que se a gente olhar para o lado e olhar para dentro, vamos ter muitos motivos para orar, sim ou não? Sim. Olha para o lado, olha para dentro, que você vai ver muitos motivos para orar. E sabe o que Jesus está dizendo? Versículo 13: e tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. E sabe o que é interessante? Muitas vezes eu vejo pessoas pensando esse texto e falando assim: tá vendo? Pode pedir. Peça o que vocês quiserem, porque o que Jesus está dizendo aqui é que em nome de Jesus, vocês vão receber aquilo que vocês estão pedindo. Como se você fosse receber um cheque em branco, assinado de Jesus. E com esse cheque em branco, você e eu vamos alcançar qualquer coisa que desejarmos, que sonharmos, de alguma forma, projetarmos para as nossas vidas. Mas, irmãos, vamos olhar com atenção o texto. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Deixa eu te contar um segredo que talvez os pregadores da prosperidade não te falam. Todos os pedidos só podem ser pedidos em nome de Jesus, porque quem tem mérito, quem tem direito e quem tem acesso é o próprio Jesus. Mas todos os pedidos que forem feitos precisam passar pelo crivo da glória de Deus. Então, no círculo de intimidade de Jesus, ele está lembrando todos os discípulos que ele é a revelação do Pai, mas ele está lembrando que isso move os nossos corações a agir. E ele está lembrando que essa ação deve ser acompanhada também de um movimento chamado oração, que eu e você não temos a opção de fazer, nós temos o dever de fazer, a obrigação de fazer. A ponto de Samuel dizer: eu não pecaria contra o Senhor deixando de interceder, de orar por vocês. Olha a seriedade como Samuel entende o ministério da oração. Não é interessante que até aqui Jesus não estava falando com seus discípulos sobre oração? Não é interessante em João 14 ele assuma esse assunto e trate esse assunto dizendo: olha, vocês vão trabalhar e vinculado ao trabalhar vocês vão pedir, vocês vão orar. E vocês vão orar garantidos, não pelos seus méritos, não pela sua capacidade de obedecer, não pela sua capacidade de fazer, não pelo que você conquistou e alcançou, mas pelo que eu conquistei e pelo que eu alcancei. É impressionante como Jesus tem falado coisas importantes para esse círculo íntimo dele. Vocês sabem que todos os grandes homens de Deus da história eram homens de oração. É impressionante como o que o próprio Cristo apresenta como um homem de oração. Não é, pelo menos, curioso perceber que os discípulos nunca pediram para Jesus os ensinar a pregar? Não tem nenhum relato bíblico de algum discípulo se aproximar de Jesus e falar assim: Senhor, ensina a gente a pregar igual o Senhor prega para as multidões. Não temos relatos bíblicos desse tipo. Nós não temos nenhum relato bíblico que os discípulos se aproximam de Jesus pedindo: Senhor, nos ensina a expelir demônios, para que a gente possa impor as mãos e o cão saia. Não. Ninguém pediu isso. Ninguém pediu para Jesus ensinar a fazer milagres. Senhor, nos ensina a impor as mãos sobre as pessoas e o coxo andar, o leproso ser purificado. Nos ensina, Senhor, essa mágica. Me ensina, Deus. Ninguém perguntou. Mas é muito interessante perceber que os discípulos se aproximam de Jesus e falam: Senhor,
nos ensina a orar. Que coisa extraordinária devia ser ouvir e ver Jesus orando. A ponto desses homens serem tão impactados pela proximidade, intimidade, profundidade da oração de Jesus. Quando o assunto é oração, Lucas, ele é o maior especialista em declarar e apresentar como Jesus era um homem de oração. Enquanto os outros evangelhos são mais tímidos nesse assunto, Lucas vai demonstrar e declarar 11 vezes que Jesus está orando. Então Jesus ora no batismo, Jesus ora quando ele vai se revelar aos seus discípulos, ele ora por Pedro, ele ora para que os seus discípulos possam fazer e caminhar com o poder que Jesus está impondo a eles diante de Lucas. Ou seja, Jesus, ele ora intensamente para escolher os seus discípulos, para empoderar os seus discípulos, para que os seus discípulos permaneçam firmes. Se Jesus e homens de Deus eram homens de oração, se Jesus, no momento, na reta final do seu ministério, toca mais uma vez nesse assunto, a pergunta que nós precisamos fazer é: será que eu tenho colocado a oração no lugar aonde Jesus colocou de importância, de valor? Será que eu entendo o poder que existe em levar ao Pai as minhas necessidades, os meus projetos e planos, através do nome de Jesus? Olha o que Paulo vai dizer aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pelas orações e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você tem ficado muito preocupado com muitas coisas? Percebe como que é extraordinário estar nesse momento com os seus discípulos? Como é um privilégio para mim e para você ouvir as palavras de Jesus para esses que são seus e que estão entendendo agora. Cristo, o Messias, não é só o Messias, mas ele é o próprio Deus, e que quem olha para ele vê o próprio Deus, quem ouve ele ouve o próprio Deus, e que diante dessa nova verdade, dessa questão extraordinária, eles devem reagir, crer nele, conhecer ele, trabalhar para ele e agora se relacionar com ele. E por último, então, Jesus, ele entra no versículo 16 dizendo algo extremamente extraordinário. Ele vai dizer: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Sabe o que é interessante nessa passagem, versículo 16? Ele vai dizer: e ele lhes dará outro Consolador. Essa palavra outro é muito interessante, porque no grego nós temos duas palavras para outro. Nós temos o héteros, que é um outro diferente, algo diferente, mas que é outro. E temos o allos, que é um outro igual, da mesma substância, da mesma essência. Ele usa justamente essa narrativa para falar do Espírito Santo. Eu vou ao Pai e eu vou pedir que Ele envie um outro igual para estar com vocês para sempre. Essa palavra consolador, ela também traz algo muito importante, é parakletos, que é advogado. Advogado, ajudador, consolador, assistente, aquele que está para de alguma forma te dar apoio, conduzir numa questão ou na sua vida. E ele está deixando claro para todos esses discípulos, que aqueles que creem nele, aqueles que se relacionam com ele, que o conhecem, eles naturalmente vão viver o versículo 15, que é: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Ou seja, esses próximos não são aqueles que falam que amam Jesus, não são aqueles que professam um amor por Jesus, mas são aqueles que vivem um amor por Jesus na prática do seu dia a dia, da sua vida, nas suas escolhas, nas suas palavras, nas suas ações para com o outro. Eles obedecem os seus mandamentos. E diante disso tudo, ele vai dizer: para estes eu pedirei ao Pai, e o Pai vai enviar um outro Consolador, que vai estar com eles todos os dias,
todos os dias. E ele não só fala que ele estará com eles todos os dias, mas ele fala que ele estará neles todos os dias. Então eu preciso te fazer uma pergunta muito sincera. Você tem se relacionado e experimentado o Deus que habita nesses homens e mulheres próximos de Jesus? Esse consolador, advogado, auxiliador, tem interagido com você? Porque, veja, ele faz questão de dizer, versículo 17, é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vocês conhecem, e ele habita com vocês, e ele estará em vocês. A gente consegue perceber a diferença do que são homens e mulheres religiosos, que sabem um monte de versículos da Bíblia, que vivem uma vida regrada, bem medida, bem alinhada com o que a instituição convida as pessoas a fazerem. Você deve conhecer alguém assim, que não falta um culto. Alguém que é dizimista fiel. Alguém bota as melhores roupas para ir no culto. Talvez não pinte as unhas de cor A, B ou C. Que não use o tipo de roupa A, B ou C. Mas quando se depara com alguém que pensa diferente ou que vive diferente, você vê um esvaziamento do amor, da misericórdia, da compaixão. Você vê um olhar mais parecido com os dos judeus de João 8, com as pedras nas mãos. Então, olha que interessante. O mundo não conhece, não o vê, não o sente e nem o poderia fazer. Pessoas que podem estar no mesmo arraial religioso que nós, podem caminhar na sua vida cristã, e eu coloco entre aspas esse processo, sem experimentar esse consolador igual a Jesus. E isso é muito perigoso, porque a religiosidade, ela pode ser tentadora para aqueles que não o conhecem. É tentador. É tentador o status, é tentador o sentimento de superioridade, é tentador você chegar à conclusão que você é o maior. É tentador esse negócio. Tanto é que os discípulos andaram 3 anos com Jesus e ainda estavam nesse mesmo processo. Falou hoje pela manhã, o eixo ainda era o mesmo. O eu ainda estava ali, tudo girava em torno disso. Mas o que Jesus está dizendo para os seus discípulos mais íntimos, mais próximos é: olha, eu estou indo e eu estou indo para enviar a vocês algo que vai ser a prova cabal de que vocês são meus. Porque Ele estará em vocês. Vocês irão desfrutar não só dos meus mandamentos, mas vocês vão desfrutar do acompanhamento pessoal, íntimo, desse consolador na vida de vocês. E quando nós olhamos para que Atos dos Apóstolos relata, nós ficamos impactados, irmãos. Veja, em Atos 1, os discípulos ainda estão no mesmo eixo. Eles estão falando com o Cristo ressurreto e eles ainda estão pensando, Senhor, é agora. Não sei se Jesus glorificado ficava ainda cansado, né? Mas a resposta dele parece um pouco isso, não vos compete saber tempos e épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas virá sobre vocês poder, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, e até os confins da terra. Isso é Atos 1. Atos 2. Diz o texto que a igreja se reunia e que veio um vento, veio um barulho como de um vento impetuoso e encheu o local onde eles estavam reunidos. Línguas como de fogo desceram sobre as pessoas e repousaram sobre as pessoas. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamavam as grandezas de Deus. Era festa de Pentecostes. A cidade estava cheia de pessoas de todas as regiões possíveis. E essas pessoas ouviam as grandezas de Deus nas suas línguas maternas. É muito interessante, porque a primeira ação do Espírito Santo é uma inversão da Torre de Babel, de Gênesis 11. Enquanto em Babel as línguas se dividiram, agora em Atos 2, ele unifica as línguas. Eu falo em português, você que é francês ouve em francês, você que é chinês ouve em mandarim, você que é japonês ouve em japonês, e todo mundo consegue ouvir as grandezas de Deus. Pedro prega, trava-língua, né? Pedro prega e milhares de pessoas se convertem. Mas sabe o que me choca
nessa experiência com o Espírito? Não é as línguas, não é as línguas de fogo, não é o vento impetuoso. O que me choca é como que Pedro sofre uma transformação diante dessa realidade. E é o que Jesus está dizendo no versículo 20, olha o que ele vai dizer. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Naquele dia, no dia em que o Consolador chegar, vocês saberão. Ou seja, não vai haver nenhum traço de dúvida de que eu estou plenamente no Pai, que o Pai está plenamente em mim e que vocês fazem parte agora desse reino. Vocês estão em mim e eu estou em vocês. Sabe o que me assusta? É o Pedro que arranca a orelha de Malco. É o Pedro que se acha maior e melhor do que os seus amigos e discípulos e companheiros. O Pedro que não se conhece, não sabe quem ele é, não sabe os seus limites, está dizendo, eu estou pronto para morrer pelo Senhor, ser preso e morrer. Esse mesmo Pedro, em Atos 3, ele adentra o templo para a oração da hora nona, com João. Ele vê um homem coxo pedindo esmola. Ele não tem dinheiro, ele não tem ouro, ele não tem prata. Mas ele tem algo que mais ninguém naquele templo tem. Ele tem o conhecimento do Espírito e o próprio Espírito de Jesus nele. Então ele fala, olha, nem ouro nem prata eu tenho. O que eu tenho, eu te dou. Levanta. Um alvoroço acontece. Todas as pessoas começam a olhar para aquele Pedro. E Pedro, quando ele percebe os olhares, e tem poucas coisas mais perigosas do que os olhares de admiração, tá, irmãos? Poucas coisas mais perigosas, mais silenciosas e mais destrutivas do que os olhares de admiração. Quando Pedro percebe os olhares, alguma coisa apita no coração dele. Ué, estão olhando para você, né, Pedro? Por quê? E Pedro reage fazendo a seguinte pergunta: por quê? Irmãos, vocês olham para nós como se pela nossa misericórdia, pela nossa compaixão ou pelo nosso poder tivéssemos feito esse homem andar. Irmãos, quem é esse homem? Quem é esse homem que está olhando para os judeus, que estão oferecendo a ele tudo, talvez o que ele tanto queria antes, que agora ele consegue recusar isso e desprezar isso e dizer, não, vocês estão olhando para mim como se eu tivesse feito isso, mas não fui eu, não foi o meu poder, não foi nem a minha compaixão. Foi Jesus que fez isso. É o poder que está no nome de Jesus que fez esse homem andar. Então, quando nós percebemos o que está acontecendo com Pedro, o que está acontecendo com os apóstolos, o que está acontecendo com a igreja reunida, percebemos que não é nada menos do que foi prometido no círculo íntimo de Jesus. Vocês farão obras maiores do que as minhas. Vocês terão convicção, certeza de que eu estou no Pai e o Pai está em mim e que vocês estão em nós. Vocês terão um Consolador agindo e atuando dentro e fora de vocês, conduzindo, cuidando, preservando vocês. Ele estará com vocês não só nos cultos de domingo, não só na igreja, não só em casa, mas Ele estará com vocês todos os dias, para sempre. Eu não sei você, meu irmão e minha irmã, mas isso me deixa extremamente preocupado, porque esses homens do círculo íntimo de Jesus fizeram um alvoroço no seu tempo. Pensa no alvoroço. Pensa numa bagunça que esses homens fizeram. Pensa na crise que eles estabeleceram. Irmãos, Atos 2, o Espírito Santo vem. Atos 4, a igreja está reunida em oração. Um terremoto acontece, eles são cheios do Espírito Santo e eles saem para pregar o Evangelho. Atos 8, os samaritanos receberam a palavra. Pedro e João são enviados para Samaria, impõem as mãos sobre as pessoas e elas recebem o Espírito Santo. Samaria é alcançada. Num piscar de olhos, aqueles que eram tidos como endemoniados são alcançados pela graça. Atos 10, os endemoniados dos romanos recebem a visita de um anjo que manda chamar Pedro. Pedro chega, ele explica a situação. Pedro prega. E antes que Pedro pudesse fazer um apelo, o Espírito Santo desce sobre as pessoas. Os
Os romanos agora têm acesso ao Evangelho, ao poder de Deus. Atos 9, um perseguidor é impactado por uma luz que brilha ao redor dele e uma voz que fala em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Dura coisa é, isso é capítulo 26, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E o perseguidor se torna, então, um pregador daquilo que perseguia. Atos 15, esse perseguidor sai a pregar o Evangelho para todos que estiverem atentos a ouvir. Homens cheios do Consolador estão sempre a trabalhar, estão sempre a fazer, estão sempre a anunciar, a propagar, a divulgar o nome que está acima de todos os nomes. Eles não estão mais tímidos, acuados em seus limites e fracassos, não. Eles são instrumentos poderosos, não pelo que eles são, mas porque eles se tornam a partir desse Deus que opera neles, que está neles, que eles conhecem. E por que eu fico tão preocupado? Porque diante de uma nação, irmãos, uma nação como a nossa, 200 milhões de pessoas, metade desse mundo de gente professa fé em Jesus. Professa conhecê-lo, ser achado nele, professa obedecê-lo, professa estar nele e ele em nós. E mesmo diante disso tudo, esse país, que tem 100 milhões de pessoas que declaram ter esse espírito, mesmo assim esse país é um dos países mais corruptos do mundo. Mesmo assim esse país é o país conhecido internacionalmente como venda de crianças para o abuso sexual, tráfico de crianças. Mesmo assim, mundialmente esse país que professa em sua maioria serem seguidores de Jesus, mundialmente somos conhecidos como o país do carnaval, a festa da carne. Alguma coisa não bate nisso que estamos vivendo e experimentando. E a minha oração, e o que eu tenho falado com Jesus nesses últimos dias, estudando sobre esse texto, é: Senhor, não me deixe achar que eu estou num círculo do qual eu não faço parte. Não me deixe me auto-enganar nesse processo, como Pedro estava se auto-enganando, dizendo: não, eu estou pronto para morrer. Não me deixe estar num ambiente onde coisas profundas são ditas, são faladas, mas isso não gera na minha vida as reações necessárias para isso. Eu quero não só ouvir as palavras de Jesus falando coisas pessoais, mas eu quero estar reagindo a essas palavras e agindo em prol dessas palavras, transmitindo essas palavras. Eu quero fazer parte daquilo que esse grande eu sou está fazendo. Eu quero ser um daqueles que recebeu 10 ou 5 talentos e pegaram aquilo que receberam e colocaram isso para produzir mais. Quem aqui que guarda dinheiro debaixo do colchão? Quem aqui deixa o dinheiro parado sem render nada? Ninguém? Se você guarda debaixo do colchão, não levanta a mão não, porque corre um risco. Triste, mas um risco. Mas veja, nós somos mais cuidadosos com o dinheiro que Deus tem nos dado para que Ele produza do que com os dons e talentos e palavras que Ele nos tem dado. Nós ficamos mais incomodados se descobrirmos que o nosso dinheiro não rendeu quanto ele podia render do que as palavras que nunca voltam vazias do nosso Senhor não alcançarem e não gerarem os juros que elas deveriam gerar? Não pode. Não faz sentido. Não faz sentido num princípio lógico e não faz sentido num princípio do temor a Deus, que um dia todos nós estaremos diante dele e falaremos para ele: Senhor, está aqui o que é seu. O Senhor me deu um único talento, mas eu transformei, eu me empenhei, eu me dediquei, eu me coloquei à disposição e está aqui 2 talentos. Senhor, o Senhor me deu 5, 10 talentos. E eu fiz o meu melhor, Senhor. Eu só consegui 11 talentos. O que nós não poderemos falar diante desse que vê exatamente quem nós somos e o que temos feito. As palavras, as oportunidades, a tua própria palavra que o Senhor me apresentou e me deu, eu não fiz muito não, mas Senhor, você tem que ver minha conta bancária. Eu arrebentei.
A casa que eu morava, ó, alto padrão. Não sejamos loucos. O que nós aprendemos hoje de manhã é que quando Jesus declara que antes de Abraão existir, eu sou, é que ele está dizendo para todos, o que ele está dizendo para os seus discípulos, para os que não são seus discípulos, é que ele é o grande assunto, motivo pelo que tudo existe. Tudo, absolutamente tudo gira em torno dele para ele. Você não ganha um único centavo que não seja para a glória de Deus. Você não tem uma única capacidade de fazer qualquer única coisa que você faça que não seja para a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Os céus só estão ali para a glória de Deus. Está ali para anunciar as obras de suas mãos. As coisas permanecem e se mantêm para a glória dele, por meio dele. Logo, é o que o salmista vai dizer: para sempre, ó Senhor, as tuas palavras estão firmadas no céu. Para sempre. E a tua fidelidade, ela se estende de geração em geração. Fundastes a terra e ela permanece, porque ele fundou. Tudo, absolutamente tudo, está onde está por conta dele. Para ele. Olha o que ele vai dizer: conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje. Porque todas as coisas estão ao teu dispor. Todas. Não só as que eu e você queremos, não só as que eu e você oferecemos, todas as coisas. É a partir dessa percepção que Mardoqueu vai olhar para Esther e falar assim: ô Esther, o mal contra o povo de Deus está estabelecido. Vai lá e resolve, fala com o rei. Esther fala assim: não posso. Você não sabe, tia, que você não é da realeza ainda, mas você não sabe. Se alguém entrar na presença do rei sem que o rei mandar, ele mata. Manda matar. E aí sabe o que o seu tio falou para sua sobrinha? Ele falou algo muito lindo. Ele falou assim: veja com atenção, Esther. Deus vai livrar o seu povo. Com você ou sem você, Deus vai livrar. Mas pensa com carinho, se não é justamente para fazer através de você que você está onde você está. Por um lapso, ela esqueceu. Ela ficou desatenta a uma realidade. Eu só sou rainha porque Deus tem um propósito. Em algum momento você se esqueceu que você só é o que você é com o propósito dele? Você só está onde você está, você só tem o que você tem, você só é o que você é por conta de um propósito dele. Para ele, é o que Colossenses vai nos lembrar, como foi dito hoje pela manhã. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram feitos todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi feito por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Meu irmão, minha irmã, este outro Consolador, ele é aquele que precisa estar nesse exato momento apertando o seu coração de tal forma que você esteja pensando assim: meu Deus, o que eu estou fazendo com o que o Senhor me deu? Por que eu não estou fazendo mais? Por que eu não estou entregando mais? Por que eu não estou conhecendo mais? Por que o Senhor não tem falado mais como o Senhor falou outrora, outro dia, em outros momentos da minha história? O que está acontecendo com a minha existência que em algum momento eu posso ter perdido essa percepção de que é um pleno privilégio fazer parte e interagir com algo que o eu sou está fazendo, com algo que o Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós,
está fazendo. Então a pergunta essa noite que eu te faço é: quem você é nessa história? Você e eu somos aqueles que pegam em pedras para apedrejar Jesus quando descobrimos que Ele é o centro de todas as coisas e não mais eu? Claro que não, pastor, não fala um negócio desse que deve ser até pecado. Mas será que nós não somos? Será que quando descobrimos que não é sobre eu ter uma família linda, que não é sobre eu ter um emprego melhor, que não é sobre eu ganhar mais, que eu não repense se é isso que eu quero para minha vida? Que quando nós descobrirmos que não é sobre eu me sentir melhor do que o outro, ou talvez eu não queira apedrejar Jesus, não. Às vezes eu quero só apedrejar o diferente, o pecador lá que não se enquadra no pecado que eu tenho. Não foi isso que aconteceu em João 8? Não pegaram em pedras para matar uma mulher antes de pegar em pedras para matar o Jesus? Deixa eu te contar um segredo, meu irmão. Se existem pedras nas suas mãos, você não entendeu esse evangelho. Largue as pedras. Largue os preconceitos. Largue os julgamentos. Largue o sentimento de superioridade. Abandone a ideia de meritocracia e se renda ao eu sou, que revela para você o Pai e que passa a viver em você através do Consolador. Para que eu e você possamos estar em um relacionamento com Ele, onde nós o conhecemos cada dia mais. Não é isso que Ele está prometendo? Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, versículo 21. Este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. A última coisa que a gente aprende nesse processo, nesse círculo, é que você nunca esgota o conhecimento de Deus. Ele sempre, aqueles que o amam, aqueles que o obedecem, aqueles que oram, aqueles que se relacionam com o Verbo encarnado, com a palavra encarnada, estão sempre a conhecer mais e mais e mais, e você vai viver a sua eternidade inteira e você ainda terá o que conhecer, porque Ele é o grande eu sou. Ele é mais do que qualquer vocabulário, palavra e dicionário pode defini-lo. Ele é mais do que a sua mente consegue pensar, mais do que o seu coração consegue alcançar, mais do que os seus olhos conseguem ver, os seus ouvidos conseguem escutar. Ele é mais, abundantemente mais. Então, estar nesse círculo de amizade, de intimidade, é algo confrontador. Sim ou não? É algo confrontador. Mas é algo transformador. Todos esses 11 que ali estavam, todos eles viveram coisas extraordinárias. Viram coisas extraordinárias. Foram moldados, impressionados, transformados, corrigidos, tratados, confrontados, enviados. Todos eles trabalharam até o último dia das suas vidas por um novo propósito. O grande eu sou, o Deus que se faz carne e habita entre nós. Estende a sua tenda no meio das nossas tendas. E não mais de uma forma externa, mas agora estende a sua tenda dentro de nós, nos nossos corações. Que Deus nos abençoe. Possamos ser confrontados pela palavra e pela seriedade do que é estar nesse círculo íntimo de Jesus. Possamos reagir, viver, trabalhar, orar e experimentar esse Deus da melhor forma que pudermos. Amém?